Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isolante, tá? Então provavelmente você já deve ter olhado lá no poste da sua casa, deve ter uma peça dessa daqui parecida como essa aqui, tá? Se não tiver, você vai conhecê-la agora, tá? Chama isolante, tá? Essa parte aqui chama isolador. Vamos chamar de blaquete, tá? Ele é feito de porcelana, tá? Isolador de porcelana. Tá? Esse isolador aqui, ele é feito de... Ele é marrom, tá? Meio marronzado, assim. Ele é feito de... Tá? Então ele é marrom, essa peça aqui, tá? Então, esse isolador, ele serve para quando os fios... O fio de energia de entrada da sua casa, ele tem que estar apoiado aqui no poste. Aqui está o poste, tem dois parafusos e um tubo de metal, né, segura ele. Então, esse isolador tem 1 kV, tá? Então 1 kV significa 1000 volts. 1000 volts. A entrada da sua casa é 110, 220 volts, tá? Então o que acontece? É mais que o suficiente, tá? Então até 1000 volts ele suporta. Então o fio descascado, que é o fio neutro, tá? Ele enrola lá. Ele é um fio sem casca, tá? E os outros dois fios são fase. Então você tem duas pontas, um fase, o neutro e outra fase, tá? Então são duas fases, são 220 volts e os 110 volts, tá? Com uma das outras fases, tá? Então o isolador, ele é feito de um material de porcelana que tem 8 elétrons na última camada, tá? 8 elétrons na última camada de valência, tá? Então esse material aqui, ele não circula corrente elétrica facilmente por ele, por causa disso, tá? Então só forçadamente, tá? Mesmo que se mandasse um fio de fase que encostasse nele e da outra ponta encostasse o fio terra, circularia corrente, não circularia corrente por ele, por quê? Porque a tensão que ele suporta é 1000 volts, tá? E a tensão de entrada é 110, 220 volts. A não ser que acontecesse de encostar um fio aqui de maior tensão, tá? Aí ele circularia a corrente por ele, forçado, tá? Então, mas esse blaquete aqui, esse isolador de porcelana, a função dele é fazer só a ponte entre o fio da rua lá do poste e para dentro da sua casa, para você poder receber energia, tá? Ele é um isolador, tá? Ele é um isolador, tá? E ele é feito de porcelana, né? E serve para garantir que não vai circular corrente por ele. Então ele faz uma ponte, tá? Uma ponte entre os fios de energia lá da rua e a sua casa. Essa parte aqui é de ferro, tá? Parafusada no poste, tá? Então é usado isso aqui. Existem outros tipos de isolantes, tá? Outro isolante, por exemplo, a própria fita isolante, ela é feita de um material plástico de borracha, tá? Borracha, madeira, tá? Tem vários tipos de materiais que são isolante, tá? Em geral, esses materiais aqui. E normalmente, por exemplo, quando você for usar uma luva, ele vai ter lá a classe de tensão dele. Então, uma luva de alta tensão, por exemplo, vai estar escrito na luva, na própria luva vai estar escrito qual é a tensão. Isso aqui entra mais para curso de NR10, tá? NR10, que é um curso de segurança de eletricidade. Então, o isolador, essa parte aqui, tem também em torres de alta tensão também, tá? E outros tipos de isolantes, tá? Você tem uma torre lá, na torre, tá, mais ou menos assim, tá? Mas eu acho que é mais ou menos isso aqui. Aqui vai um isolador, tá? Ele é tipo meio, tipo assim, caído assim, ó, tá? E ele segura o fio aqui embaixo, aqui tem um engate aqui, o fio vem por aqui assim, ó. E daqui vai para outra torre, tá? Então esse pedaço aqui, ele é grandão assim, porque é justamente para fazer
uma isolação, ele é de louça também, tá? Ou ele tem de vidro, uma estrutura, tem que ter uma estrutura forte, né? Se caso ele balançar, ele tem que aguentar o balanço e, tá? Então ele tem essa estrutura assim, tá? Eu só estou fazendo um exemplo aqui, tá? Não me lembro bem se ele vai nessa parte de cima aqui ou se ele vai mais para baixo, tá? Porque aqui em cima tem um fio terra, né? Que vai lá em cima. Lá em cima aqui tem fio terra. Então ele tá mais um pouquinho para baixo aqui. Esse isolador tá aqui. Esse isolador tá por aqui assim, é mais para baixo assim, tá? Então aí vem aqui, o fio vem por ele, esse fio e vai passando para outra torre, tá? Vai para outra torre, tá? Então isso aqui vai para cá assim. Tá? Então a isolação, a luva também que usa, as botas do eletricista, tudo vai isolação, tá? Isso aqui entra mais no parte. Então essa peça aqui, esse é um isolador, tá? De 1 kV, tá? 1000 volts, tá? Então não vai haver circulação de tensão por ele em 110 volts, 220 volts, 380 volts, 440 volts, acho que tem até 760 volts até. Já não circula, tá? E a isolação do alicate também, acho que é 1000 volts também, aquela parte de borracha do alicate, né? O alicate é assim e tal, né? Tal. Até a borracha do alicate também é 1000 volts, tá? 1000 volts, tá? 1000 volts. Então a isolação, o isolante, ele é feito de madeira, ou é borracha, ou é fita isolante, né, derivados do petróleo lá, borracha, ou porcelana, também porcelana, tá, vidro, também são classes de isolantes. O isolante não permite a passagem da corrente elétrica. Já o fio elétrico de cobre, o fio de cobre ele já é um condutor, tá? O cobre é um condutor. Tá? Então não vou falar agora sobre as classificações do cobre, porque a gente está falando sobre isolante, mas ele facilita a passagem da corrente elétrica, ele não é gasto. Já o isolador não, ele impede a passagem da corrente elétrica. Por isso que passa fita isolante no fio descascado, para ele tem uma borracha lá e você pega no fio aqui no alicate, ele só não leva choque se você tiver, mas o ideal é desligar, tá? Tem que ser desligado para poder mexer na energia elétrica, tá bom? Então, você está conhecendo agora o bracket, o isolador de porcelana, que suporta até 1 kV, tá? Em tensões abaixo de 110, 220, 380, 440, 760 volts, não vai conduzir. Por quê? Porque o material dele, a interno dele, a estrutura atômica molecular dele, não permite, tá? Ele já está com 8 elétrons na última camada. E com 8 elétrons ele está estabilizado, ele não faz troca. Então ele é um isolante, tá? Ele não permite a passagem de corrente elétrica por ele, tá? Então por isso que é colocado essa parte aqui, para poder fazer a ponte, só para fazer a ponte, tá? Do poste da rua até o poste da sua casa, e daqui vai para dentro da sua casa. Aqui lá na torre de energia, lá na torre na torre lá de alta tensão, a torre ela tem também um isolador aqui, tá? E esse isolador ele só pega os fios, segura aqui e manda para cá, tá? E manda para outra torre e vai embora, tá? E tem mais aqui para baixo aqui ainda, acho que são 2, tá? Tem mais um aqui para baixo aqui, tá? E ele é grandão porque justamente para poder ele conseguir suportar uma resistência maior, tá? Por isso que ele é grandão. Então vem mais fio lá, tá? Do outro lado, vem para lá e vai embora para outra torre, tá? Então essas torres são feitas de metal, né? É de ferro, não sei se você já viu perto dela, né? Tem um sapato aqui de concreto enfiado no chão, né? Que segura o pé da torre, e aqui tem e tem aquelas bolas também, aquelas bolas que vão no fio, são sinalizadores, tá? Umas bolas vermelhas, né? Parece umas bolas de basquete, né? Então essas bolas aqui, elas são um sinalizador para helicóptero, tá? Não bater de noite, tá? Então aqui sai passar uma outra bola aqui,
Pode colocar outra bola aqui. Essas bolas vão ser sinalizadores para as helicópteros, principalmente, tá? Então você tá vendo o isolador, você tá vendo, entendendo, isso aqui já é curso de NR10, tá? As classes do 1000 volts também, o caso do 1kV, o alicate, tá? Bota, luva, né? Luva também, então, luva de alta tensão, que é muito usada, é uma luva lá. Tem a classe de tensão, não sei quantos volts que é, em cabine primária, o pessoal usa muito para poder fazer manobra, tá? Tem uma plataforma lá também, isoladora, na cabine de alta tensão, o cara tem que subir na base, né? Aí tem uma base lá, que é isolante, feito forrada com borracha, o cara coloca a luva, e aí tem uma na frente dele, vai ter lá um aparelho lá, para ele operar ele, tá? Vai ter um botão lá, uma chave, né? Um botão liga, um botão desliga, tem que dar carga na mola, tá? Em cabine de alta tensão. Aí o pessoal, né? Isso aqui é bem grande, essa chave aqui, uma chave que desliga praticamente uma firma inteira, tá? Então aqui já é maior, tá? Aqui já é mais de 1000 volts. Aqui tem que ser, eu vou dar um exemplo, 35 kilovolts, 35.000 volts, tá? 1, 2, 3 volts, 3 zeros, volts. Então tem que ser uma resistência altíssima, porque o cara vai mexer lá na cabine de alta tensão, né? Então aqui esse daqui pode ser um isolante de classe menor, né? O isolador de 1kV, né? 1000 volts já é o suficiente, se a tensão é baixa, 110, 220, tá? O alicate também, o cara vai mexer em 110, 220, então 1kV já tá bom, 1000 volts. Tá? Aí essas luvas aqui tem que ser de alta tensão, tá? Então, aí esse aqui isolador aqui também é de alta tensão. Esse isolador aqui chega a 35.000 volts, 100.000 volts, isolador de 100.000 volts, 100 kV, tá? Porque aqui dependendo da classe de tensão que está circulando aqui na torre, né? Esses isoladores aqui são meio esverdeados, tá? Esses isoladores aqui são meio que esverdeados, assim. São feitos de vidro, né? Parece um vidro temperado, tá? Alguma coisa assim, tá? Para poder suportar o balanço do vento e suportar a tensão também, né? Isso aqui vai ficar lá para sempre, praticamente, né? Pelo menos das torres que perto da minha casa aqui nunca mexeram, né? Então fica lá para sempre lá. Então tem que ser feito bem feito. A borracha do fio, ela também é feito na máquina, né? Então essa borracha do fio aqui tem que ser bem emborrachado, não pode ter falha, não pode ter furo. A máquina já faz tudo isso, tá? A máquina já faz na hora que vai emborrachar o fio, né? Ela faz o teste já de resistência para ver se não tem nenhuma falha, tá? Então você tem aí as isolações. Então isso que é isolante.